Tá? Pois bem, vamos agora entrevistar o professor Francisco Carlos Teixeira. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado por estar aqui conosco. O professor Francisco Carlos Teixeira é professor titular, aposentado, mas nunca deixa de ser titular, tá certo? Não, eu estou Da- trabalhando. A gente Ah, aposenta e continua trabalhando. pois é, essa história de professor aposentado é lorota. Ninguém não trabalha, não para nunca. É historiador, cientista político, tem vários livros escritos, entre eles sobre militares, professor emérito de várias academias militares, já prestou serviços aí, trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Defesa, em suma, conhece o mundo militar como poucos civis conhecem. E, professor, a pergunta, claro, nós temos muitos assuntos para tratar hoje, mas a pergunta, digamos assim, mais genérica, que a gente vai tentar fazer a síntese no final, é como o escândalo das joias e essas novas denúncias do hacker afetam os quartéis. Eu pediria para o senhor, primeiro, começar, antes de entrar no hacker, entrar no caso das joias, porque eu acho que ali teve uma mudança de degrau, né? A gente avançou um sinal, alguns passos quando apareceram provas, sejam de por interceptação ali das mensagens, sejam por depoimentos, etc., mostrando o envolvimento não só do Mauro Cid, o tenente-coronel, ajudante de ordens do Bolsonaro, que todo mundo já sabia, mas ampliou-se ainda mais a participação dele, mas também do pai, né? Um general quatro estrelas, da elite da força, e de uma maneira ruim, né? Cedendo a conta dele nos Estados Unidos para receber o dinheiro da venda das joias, enfim. Queria que o senhor começasse analisando esse caso e como é que isso pode abalar ou não as estruturas dos quartéis. Você tem toda a razão. A questão das joias mudou o patamar da percepção de tudo que foi feito por Mauro Cid, né, o tenente-coronel, e tudo em que ele se envolveu. Porque até então, as questões, mesmo a questão de falsificação da caderneta de saúde, estava dentro de um bojo ideológico, estava dentro de um projeto ideológico, né? Quando surgiu a questão das joias, e como você também falou, de extrema materialidade, né, isso se tornou uma questão pessoal, do qual o ajudante de ordens não tem nada a ver com isso. Normalmente, todos os presidentes do Brasil sempre tiveram secretários particulares, sempre teve quebra-galhos que estavam fora da estrutura aí, do poder, operando por eles em questões, né, sabidas, né? Desde comprar coisas até cuidar das contas, né? E nesse caso, houve uma mistura, e essa mistura foi recebida com perplexidade nos quartéis. A, a, o muro de blindagem que tinha começado a ser erguido pelo general Lorena Cid em torno do filho ruiu. E não só ruiu para ele, o tenente-coronel Mauro Cid, mas acabou tragando junto o próprio general Lorena Cid. Isso mudou muito. Um general que foi meu colega e trabalhamos juntos e tudo, da Ativa comentou comigo, por exemplo, como é grave, por exemplo, na academia militar, na academia de agulhas negras, você falsificar a caderneta de corte de cabelo, né? Ou você colar numa prova, que isso pode dar expulsão, né? Então, essa questão, e eu acho que essa comparação é boa nesse sentido, quer dizer, eles estão vendo um oficial brilhante, Mauro Cid foi meu aluno na SM, é um oficial de fato brilhante, está sempre entre 01 e 03 de turma, vem de uma dinastia, é conhecido, né, pelos colegas como príncipe nesse sentido, e que, de repente, ele entra numa situação em que a questão ideológica, que era muito forte, cede a questões materiais, né? E isso é muito ruim. Mas eu diria uma coisa, adiantando, eu não tenho a menor expectativa de uma delação por parte de Mauro Cid ou do general Lorena Job. Esse é o último vínculo, né, de integridade que resta para Mauro Cid. Se ele delatar,
isso perante os colegas militares piora muito a situação dele. Então, a questão da delação é uma questão que se coloca com grande tensão nesse momento. Hoje, o advogado novo já disse que está fora de questão, né, porque se especulou que ia ter, que não ia ter. Não vai ter, porque militares não entregam, né, militares não delatam. Né? Isso aí seria uma outra destruição da imagem do Mauro Cid. Quer quer dizer, o espírito de corpo, ou seja, de não falar contra Bolsonaro, além de chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, é também um militar, né? Foi um militar, foi um capitão, quer dizer, aí o espírito de corpo vale mais do que qualquer outra coisa, tá acima, por isso que o senhor disse que jamais delataria um colega, isso, de Exatamente. farda. Quer Mas dizer, vem cá, um eu, colega, um chefe, né, e dentro de uma função militar, porque a ajudância de ordens é uma designação do Exército, estava dentro de uma função. Ele desviou a função, ele mudou o caráter da função. Não se espera que por isso ele delate, se espera o contrário, que por isso ele agora se comporte como um oficial do Exército Brasileiro. eu queria entender uma coisa. O advogado dele disse que também que está descartada a possibilidade de uma delação premiada. Uma coisa é delação premiada. Outra coisa é o que o advogado disse com relação ao fato de ele ser militar e cumprir ordens. Isso é Isso um. não tem nenhuma cabimento. Esse advogado nunca leu o regulamento disciplinar do Exército. Não, não, eu No sei, regulamento disciplinar do Exército, é claro, ordens ilegais, não se imorais cumpre. ou contra a honra do oficial não se cumprem. E Isso. o oficial tem direito, inclusive, de pedir a ordem por escrito para apresentar a consulta se essa ordem é correta ou não. Mas ele deu a entender que o que ele vai dizer é: eu cumpri ordens. Tudo bem, isso pode ser um atenuante na pena dele, De não? forma alguma. O Brasil participou da Carta das Nações Unidas, participou, né, da fundação da ONU, que advém dos julgamentos de Nuremberg, onde a noção de dever cumprido foi totalmente recusado pelo direito público internacional. Se fosse isso, a gente estaria agora, nesse momento, revogando a pena de Göring, de Himmler, de Então Heinrich, o senhor acha né? que ele vai matar no peito? Vai matar no peito e vai dizer: foi Vai. eu mesmo. Não, ele não vai dizer, possivelmente, que foi ele mesmo. Ele não vai dizer nada. O que ele tem que fazer é não dizer nada, coisa que ele está fazendo muito Mas bem o caso das até agora. vacinas, por exemplo, ele falsificou as vacinas, usou a vacina, o cartão de vacina, falsificou o cartão de vacina, usou para entrar nos Estados Unidos, a mulher dele usou e falsificou em nome do presidente também, da filha do presidente, e acessou no. Ou seja, isso daí ele não pode negar. Mas ele não precisa afirmar também. Ele vai se manter em silêncio. Veja, a questão central que tem aí é que há uma inteligência nas forças de que, ao contrário do que se diz, esse é o último mandato do Lula. Que o Lula está doente, está cansado, não tem mais fôlego para um quarto mandato, que a Janja está trabalhando muito nessa direção e que, portanto, vai ter eleições novamente competitivas. E se aguentar bem 3 anos, que seja, virá uma anistia, uma tradição da política brasileira, virá uma anistia, como sempre veio desde 1930, e ele vai ser recolocado, inclusive, com os direitos dele, promovido, como foram todos os outros casos de punição política no Brasil. Quer dizer, essa é uma informação que o senhor está É, dando aqui. Não é uma interpretação. Quer dizer, Não, a análise interna das Forças Armadas é de uma que haverá. parcela, de uma Perfeito. parcela. De uma parcela das Forças Armadas é que não vale a pena delatar, não só porque não seria honroso, não respeitaria as tradições militares, mas porque, até pragmaticamente, porque pode haver a eleição de algum, não do Bolsonaro, mas de Não do alguém que Bolsonaro, represente, mas pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser quem for, e tá? que esse no presidente do campo bolsonarista, digamos,
como presidente, teria o poder de Veja a anistia anistiar. em São Paulo das multas pela Covid, né? Quer Bem dizer, lembrado. em loco, né? No microscópio, o que se espera no macro. Perfeito. Essa daí é uma informação muito, É, muito importante e relevante, professor. E o senhor diria que essa opinião ela é majoritária, nas forças? Como é que é? Como é que está a divisão interna? As forças são majoritariamente ainda moristas. A ideia, a explicação de Moro para as coisas que aconteceram ainda tem muito sucesso nas Forças Armadas, né? Malgrado o papel ridículo hoje do Moro, você falou muito bem da dramaticidade do Delgatti, mas quem tentou também ser dramático do outro lado e se mostrou só um canastrão foi, né, A o nosso diferença é de velho talento, Tuíxa. né? Talento, né? Talento vem com a pessoa, né? Não adianta. Né? Então, na verdade, infelizmente, as forças ainda estão muito ligadas a isso. O Lula, como foi acentuado pelo Moro hoje, né? Ele é chamado, em setores muito amplos das Forças Armadas, como o presidente que foi descondenado, não é a palavra inocente, né? Uhum. É descondenado, e apontam para o Supremo Tribunal Federal como um tribunal lulista, que fez a política do Lula e que, quando paralisou o Bolsonaro, não deixou o Bolsonaro governar e fez uma política pró-Lula para levá-lo de volta à presidência da República. Isso é um choque de realidade, né, Carlos? O resto é especulação jornalística, né? Agora, professor, bom, e essas informações, por exemplo, como o senhor mesmo disse, muito contundentes de que um general emprestou a conta dele nos Estados Unidos, e ele vai ser provavelmente investigado pelo FBI por causa disso, para lavar dinheiro. No fundo, se comprovado o que a Polícia Federal está dizendo, foi lavagem de dinheiro. Tinha um crime que foi o desvio das joias, foram vendidas, era patrimônio público, entrou na conta dele para lavar o dinheiro e ele, segundo o filho, entregaria o dinheiro em mãos, em cash, né, em notas para o Bolsonaro. Isso não pega nas Forças Armadas. Pega, criou realmente um impacto. Veja, nos últimos dias tem se acumulado uma situação em que a cada 3 dias um novo militar, e ao contrário de que alguém falou aí, não pé de chinelo, né, tem sido Sim. tragado para dentro desse escândalo. Né? Hoje, né, surgiu, eu não sei como não tinha surgido antes, né, o coronel Marcelo Câmara, que tinha um SNI paralelo dentro do Palácio do Planalto, né? E isso aponta gravemente para o general Freire, o que é muito preocupante, né? Muito preocupante, porque aí a gente está General falando, Freire, era o comandante do comandante do Exército. Exército, sim. né? Uhum. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, é muito grave nesse momento. Então, a gente está vendo se precipitar, pode ser que, como você explicou, essa questão do Delgatti empane um pouco a questão das joias, mas não empana a questão dos militares. Cada vez mais os militares estão envolvidos, de uma forma ou de outra, mas sempre negativamente, nesse processo. Então, a percepção que se tem é que esse governo Bolsonaro ele acabou sendo muito pior para a imagem do Exército do que o golpe de 64. No golpe de 64, se tinha um projeto político, inclusive um projeto de grande potência, etc. Equivocado, errado, foi cruel, etc. E tudo, mas havia um projeto. Aqui, esse projeto está se diluindo em torno de little murders, né? Pequenos assassinatos ao nível mais banal possível. Isso cria, sem dúvida nenhuma, um impacto muito grande e hoje houve uma preocupação imensa pelo envolvimento, né, desses oficiais com responsabilidade executiva. O senhor falou aí uma coisa importante. Os militares estão com essa visão de que o Bolsonaro foi pior para a imagem deles do que o golpe de 64. Isso.
Na verdade, quer dizer, um bom número dos oficiais generais que compõem hoje o alto comando, né, criaram e estão tentando passar uma explicação, né, para tudo que está acontecendo, uma explicação absolutória, né, e no qual o militar, quando assume um cargo político, já não é mais militar, é um político. Então, quando a gente está falando do Paulo Sérgio, quando a gente está falando do Braga Neto, quando a gente está falando do Augusto Heleno, estamos falando de políticos e não militares. Para a cota deles, eles deixaram de ser políticos. Por sinal, isso caminha em direção do projeto de lei do deputado Zaratini e o mesmo projeto de lei elaborado meio às pressas pela área política, né, do Planalto para tentar fazer com que oficiais que se candidatem a qualquer cargo ou assumam qualquer cargo executivo tenham que passar imediatamente para a reserva. A gente não teria problemas tão graves, por exemplo, com Pazuello, se isso tivesse acontecido. Agora, quando o senhor diz que, para mim tem uma contradição, não no que o senhor falou, mas na maneira de pensar dos militares, porque ao mesmo tempo que eles acham que foi pior para eles o que o Bolsonaro fez, né, e como ele envolveu militares, etc., do que o golpe e agora, a ditadura, no caso, mas agora continuam achando que é melhor apostar no campo bolsonarista porque a salvação virá de uma eventual anistia. Como é que eles reconciliam isso? Quer dizer, é pragmático? Fala, bom, dane-se, vamos continuar aqui porque é a única salvação que nós temos, senão nós estamos liquidados? Ideologia é uma coisa muito, né, fluida, muito serve para a gente fazer várias coisas com elas nesse sentido. Então, a cada momento que se dá um passo, porque o processo está em curso, né? Você não Sim. consegue ter uma noção de que vai acontecer amanhã, qual vai ser o nome que vai ser envolvido amanhã. Né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente, né, a dimensão do processo, mas a gente sabe que, até por causa dos meios, redes, etc., para aqueles que são críticos ou que eram moderadamente de direita, né, o papel das Forças Armadas ficou muito ruim. Se a gente lembrar que o Bolsonaro, quando foi perguntado como ele formaria o gabinete dele, ele disse que podia nomear 15 generais ministros e o governo seria perfeito, seria o melhor governo do mundo, né? E agora a visão que a gente tem das Forças Armadas, né, de vários atos de incompetência, de corrupção, etc., implica em que esses oficiais superiores, que são profissionais e são profissionais dignos, tenham que se afastar deles que assumiram cargos políticos. E a forma deles se afastarem e dizerem não temos nada com isso é dizer vocês se tornaram políticos, não mais militares. Com isso, eles podem negar um pedido de ajuda, eles podem negar uma tomada de posição corporativista, pelo menos de uma parcela importante do alto comando hoje. Professor, uma pergunta. O caso do ex-ministro da Defesa ter recebido Delgatti, se comprovado essa coisa toda, e é, digamos que haja risco de algum desses militares citados se provar contra ele vir a ser preso. O senhor acha que haveria uma reação dura dos militares? Eu acho que, do ponto de vista do alto comando, esses 15, às vezes 16 generais, depende um pouco da composição do alto comando, mas do ponto de vista do alto comando, não haveria nenhuma manifestação. Eles são oficiais que foram acadêmicos, foram aspirantes na transição política, sabem muito bem o que aconteceu com as Forças Armadas, o preço em imagem que teve que pagar, mesmo tendo o decreto da anistia aí no meio, né? E não tomariam nenhuma decisão. Mas não há uma certeza de que alguém em algum lugar, em algum rincão do Brasil, se declare em Sublevado. rebeldia e sublevado contra o Supremo Tribunal Federal ou contra qualquer outro juízo. Essa é uma preocupação real.
É isso que eu queria explorar com o senhor, porque, como disse o Tales, as declarações do Delgatti, que eu reputo difíceis de serem confirmadas com absoluta certeza, mas mesmo assim levantaram enormes suspeitas sobre a cadeia de comando do Exército na gestão anterior, se isso poderia trazer algum tipo de, mais do que insatisfação, algum tipo de ação, né, que sublevasse uma guarnição ou outra, como o senhor já levantou essa hipótese. Agora, acabou de sair na revista Veja a matéria de capa deles, sustentando que o Cid, Mauro Cid, teria decidido confessar o crime e que seria uma mudança aí na estratégia deles, que ficou em silêncio até agora, que vai dar detalhes de como esses presentes foram vendidos e convertidos em dinheiro, e que, de alguma maneira, se não explicitamente, pelo menos daria elementos que levariam até o Bolsonaro. O senhor continua não acreditando nessa hipótese, é isso? Ele pode confessar o crime dele, Uhum, mas não apontar crime, né, de um superior que ele devia lealdade. Isso é bem diferente. Né? Se entendi. ele achar que confessando ele pode fazer um acordo, né, em juízo para diminuir o peso, etc. Agora, se ele confessar um crime que ele próprio cometeu, ele imediatamente, após a materialização da pena, abre-se uma sindicância no Exército e ele corre o risco de ser expulso. Sim, Então, isso é que ele tem que pensar muito claramente. Enquanto ele se mantiver em silêncio, né, não se pode ter a certeza e abrir esse processo. Na verdade, esses processos de sindicância, tanto do CID quanto da presença do Delgatti no Ministério da Defesa, já deviam ter sido abertos ex officio pelo José Múcio Monteiro. É estranho que não tenha aberto. Quer dizer, nós, em serviço público, quando nós sabemos de uma ilegalidade cometida, que houve algum ato, né, contrário à boa norma do serviço público, o principal dirigente deve imediatamente abrir uma sindicância. O fato dessas sindicâncias não estarem abertas são muito estranhos. E ficar esperando pelo resultado de um juízo não é. Na verdade, a gente faz até o contrário. A gente abre a sindicância e manda o resultado para a justiça. Eles estão esperando a contramão. Isso é muito estranho e mostra claramente que o Zé Múcio está tentando manter sob controle e apaziguar, né, as dificuldades que estão sendo vistas. quer dizer, o Thales falou mais cedo que o Zé Múcio estava terceirizando a investigação para a Polícia Federal, né? Que não estava ele próprio abrindo. Isso não tem o menor sentido, essa iniciativa dele. Ele é um ministro de Estado. Eu, como um chefe de instituto da universidade, se eu souber que um professor deixou de comparecer à aula 30 dias seguidos, eu tenho que abrir imediatamente uma sindicância. Uhum. Né? Se eu E, souber que desapareceu um computador, um laptop, eu tenho que abrir uma sindicância. Como que ele, né, vai perguntar à Polícia Federal se abre ou não? A questão, se for levantado, quer dizer, desde a entrada, eu trabalhei no Ministério da Defesa, você tem que se identificar, aquilo tudo é muito marcado, filmado, etc. Para onde você vai, com quem vai falar, tudo isso tem registro. Não acredito que eles destruam o registro, porque se destruir o registro é mais um crime. Né? sim, E tem uma coisa aí importante, quer dizer, do ponto de vista legal, nesse sentido, né, a prova testemunhal ela tem valor também. Se o Delgatti diz, eu estive, né, no Ministério da Defesa nos dias tais, tais e tais, e isso tiver na portaria, tiver registrado, etc., se pedir o filme, né, o assunto que ele tratou é de menor importância, porque era um criminoso conspirando contra a República que foi recebido, né, no Ministério da Defesa. Isso em si é crime. É, exato. e isso, que tipo de consequências o senhor acha que pode ter dentro dos quartéis
se esse inquérito for à frente, quem pode ser responsabilizado e quais as consequências políticas disso? Agora a gente vai ter que esperar para ver a situação do general Lorena Cid, que ainda guarda grande consideração, né? Do próprio general Freire e do Marcelo Câmara, né? Se isso é aberto, se essas caixas são abertas e elas envolvem o comandante do Exército, o comandante do Estado-Maior, né? Assessores que são todos coronéis e generais, né? Isso levaria, pelo menos se esse inquérito que o Múcio não quer fazer for feito, isso levaria pelo menos 10 ou 12 nomes importantes a serem denunciados, e isso implica em perder, né, a patente e ser expulso. Isso é dramático. Já teve Tem golpes de precedente? estados na história do Brasil por causa disso. É bem verdade Tem... que era a República Velha, Uhum. mas essa Quer dizer, República Nova está parecendo cada vez mais velha, né? mas então o senhor diria que a gente está à beira de uma possível crise militar ou é exagero? Eu diria que os militares não estão nem um pouquinho satisfeitos, não estão nem um pouco organizados, né, em relação a isso, né, para ter uma resposta única. A diferença que a gente vê hoje nas forças militares é que em 54, em 61, em 64, havia lideranças militares, né, muito expressivas e uma grande união na força. Hoje, a principal liderança que as Forças Armadas têm, o Exército tem, é o general Vilas Boas, que todos nós sabemos que se encontra numa situação de não poder exercer essa liderança que ele, durante longo tempo, ele exerceu e ele conduziu o processo político, né, durante tanto tempo. Então, não há, até por causa da ação mesmo do Bolsonaro, que destruiu várias lideranças militares, não há uma liderança nesse momento. Por isso que o espipocar, né, menor, né, é mais provável, é mais possível do que uma ação sistêmica dos militares. Professor, olha só, eu mandei para o Zé Múcio um WhatsApp, o senhor está falando aí, Delgatti disse que esteve com ministro e técnicos na sede do Ministério da Defesa. Ele me respondeu: Tales, não há registros em lugar nenhum. É possível isso? Não, não. Então, alguém está mentindo aí, porque o próprio Múcio, né, pediu à Polícia Federal para verificar. Se ele já sabia que não havia registro, o que, que ele foi pedir à Polícia Não, Federal? ele quer que a Polícia Federal diga quais são os nomes que o Delgatti diz ter se encontrado no Ministério da Defesa. Não, o primeiro contato, ele pergunta à Polícia Federal se ele vai abrir ou não vai abrir uma sindicância. Né? Quer dizer, isso é muito forte no sentido de que ele esteve lá. Né? Foi comprovada a presença dele no Palácio Alvorada, inclusive com lideranças militares. E foi Não, dito: vai ao palácio, é uma ordem minha, isso. O cumpra. Bolsonaro, Né? o filho do Bolsonaro confirmou que mandou ele para Confirmou Não, o lá. isso. próprio Quer Bolsonaro, dizer, em o que, que entrevista à o Jovem Múcio Pan, está falou que. fazendo? Uhum. Mas ele está Quer dizendo, dizer, não não, tem o registro, não foi feito o registro. Ou, não, ele pode estar dizendo que não foi feito o registro da reunião, o que é possível, mas o registro de entrada de portaria tem. a frase dele é: Tales, não há registros em lugar nenhum. É. Bom, então, o ministro da Defesa está resolvendo o problema todo, que é uma solução também. Eu acho, e aí vale tanto quanto qualquer outra coisa que seja dita, que o núcleo político do governo tem o maior interesse possível que tudo seja resolvido da forma mais branda, menos dura possível, e que esse assunto todo se encerre rapidamente.
O governo teme enormemente que a história, né, do golpe se torne a principal história acima do PAC, acima do Bolsa Família, acima da retomada do emprego, etc. Eles querem uma agenda, né, diferente dessa e estão trabalhando nessa direção. Nesse É sobre sentido, essa. a criação da CPI do 8 de janeiro é uma vitória dos bolsonaristas, porque pode se tornar um tremendo caos contra o governo, né? Sim. Veja só, hoje o governo encaminhou questões sobre o papel do general Gonçalves Dias, que é uma incógnita. O que aconteceu com o general, né? O general, ao que a gente sabe, ele mentiu duas vezes. Ele mentiu que teria chegado lá depois das 4:30 da tarde, no Palácio, no dia 8, e mentiu sobre a existência dos vídeos, né? Quer dizer, o que levou, obviamente, o presidente a exonerá-lo, né? Então, a gente tem situações muito complicadas que podem se voltar para a narrativa bolsonarista, de que o governo foi incompetente, essa é uma, ou que o governo planejou aquilo tudo para destruir o bolsonarismo, que é a versão mais raiz, né, do que aconteceu no dia 8, né? Mas a gente vê também que alguns elementos da esquerda, né, trabalham muito intensamente na CPI, para que a CPI aprofunde a questão, né? Isso tem causado mal-estar dentro do próprio PT. Agora, infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu vou ter que agradecer muito ao professor Francisco, mas eu quero chegar a uma síntese aqui, porque o senhor falou coisas muito importantes aqui, a expectativa da anistia, mas tem uma outra coisa que vem antes disso, que é o risco de uma sublevação de algumas unidades. Isso daí o senhor não descarta. O senhor acha que se a Não, crise escalar, pode haver sublevação? veja bem, o ato do general Freire, né, já eleito Lula, mas não empossado, ainda em 2022, de nomear o tenente-coronel Mauro Cid com data retroativa a fevereiro, né, como comandante do Batalhão de Forças Especiais em Goiânia, né, o Batalhão de Forças Especiais ao lado dos fuzileiros navais, são o que a gente tem de mais fácil desdobramento, mais rápido, mais fácil projeção de força, né? Mostra que havia um esquema montado, né, nessa reação. E foi muito difícil, quer dizer, até para demitir o Cid, foi preciso demitir o comandante do Exército, né? Que o comandante do Exército se negou a demitir o Cid. Então, a gente vê que isso não está pacificado. A ideia de que nós estamos com uma questão militar pacificada não é verdadeira. Então, não só não está pacificada, como há risco de escalar, de a crise piorar. Daí um certo perdão a gente tem que ter com o Zé Música, que ele está com um problema do tamanho de um bonde, né? O cargo dele é um cargo extremamente difícil, né? Não adianta se querer agora passar limpo a história de toda a República desde 1889, né? Mas também seria importante que ele, o ministro Rui e o ministro Padilha não se apressassem também a dar declarações. Sem dúvida. Muito bom, professor, muito obrigado pela sua participação aqui, usando a prorrogação aqui do programa para a gente. Podemos ficar conversando aqui mais uma hora, mas infelizmente temos que chegar ao fim aqui. Muito obrigado, professor. Até logo. Um abraço. Pois bem, Thales, chegamos aqui ao fim. Não, não acabou a discussão, mas já o programa acabou, né? Porque não tem como a gente estender por mais tempo, né? Vou pegar aqui as sínteses que a gente tem, que já foram feitas, e ver como é que foi o resultado da nossa enquete. Vamos ver aqui, me ajudem. Primeiro bloco, Thales Faria venceu a enquete com 60% dos votos, Ufa! né? O que muda na CPI após denúncia de hacker, Delgatti fez da CPI bolsonarista canhão para militares e Bolsonaro. No segundo bloco, a síntese ficou: o hacker roubou destaque das joias de Bolsonaro. E no terceiro bloco,
eu diria, especialista, prevê escalada de crise militar após novas denúncias de hacker, né? Não, ou não descarta